Senhor, meus amados e queridos irmãos e irmãs que nos acompanham aqui no Ministério Ezer. Estamos aqui mais um mês com estudos que edificam, e esse mês, bem como os próximos, nós escolhemos um tema que é algo muito particular do nosso coração, aqui do Ministério Ezer, que é o tratar de Deus na mulher em busca do seu original. O Senhor nos revelou ao longo desses anos que nós deveríamos olhar para as mulheres de Deus quando elas encontraram com Jesus. E como foi que houve a mudança quando houve esse encontro. E essa mudança você pode ser em mim e pode ser em você também. E você vai ver que você vai se identificar com várias dessas mulheres. E isso vai te ajudar a clarear cada vez mais o teu propósito, o teu objetivo e para que você foi formado. Amém? Então, eu quero te dar as boas-vindas. O nosso tema deste mês e do próximo mês vai ser mulheres que encontraram com Jesus e obtiveram virtudes, mulheres que encontraram suas virtudes em Jesus, né? Então, extraíram as virtudes do alto no momento em que encontraram. Então, que a graça do Senhor esteja sobre você, sobre o seu lar, sobre o seu coração. Mas antes de nós começarmos o estudo de hoje, eu quero convidar a irmã Soraya para que ela possa fazer essa oração inicial, né? Para que a oração de um justo pode muitos seus efeitos, e aonde estiver um ou dois reunidos, ali o Senhor está. Então, a irmã Soraya faz essa oração inicial, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Eu salto a todos com a graça e a paz do Senhor, amém? É motivo de alegria, né? Estarmos hoje aqui reunidos, podendo falar do amor de Jesus, né? Porque tem tantos que hoje nem puderam se levantar ou não sobreviveram, né? Mas assim Deus nos permitiu, e assim nós podemos louvar e agradecer. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de eterna bondade e de misericórdia, Senhor da glória, digno de honra, de glória, de louvor, de adoração, és o teu nome, Jesus. Pai, nós entramos na tua presença mais uma vez, te pedindo perdão por tudo que fizemos durante o dia, por tudo que deixamos de fazer, porque nós sabemos, Pai, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Pai, nós agora te entregamos, Senhor, a vida da irmã Miriam, que ela possa trazer a tua palavra conforme a direção que o Senhor for conduzi-la, Pai, para trazer a tua palavra, para vir alimentar o nosso espírito. Pai, nós te agradecemos e te pedimos, continue sendo com todas nós, continue nos edificando, continue trabalhando na nossa mente, no nosso coração, que o Senhor possa achar uma terra fértil, Pai, para que quando a tua palavra caia, que venha dar frutos. Pai, nós te glorificamos e bendizemos o teu nome, porque fiel és o Senhor para as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, eu te glorifico e te exalto. Amém. Amém, irmã Miriam, então é com você. Amém, glória a Deus, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, esteja convosco, amados, glória a Deus. Como bem disse a Nívia, nós estamos então no Estudos que Edificam, e estamos falando sobre virtudes de algumas mulheres que se encontraram com Jesus. E para falar delas, se elas se encontraram com Jesus, sabemos que algumas delas têm nomes, outras não. E cada encontro com Jesus, coisas extraordinárias acontecem. Antes de adentrar no nosso tema de hoje, vamos para a agenda que nós temos ainda este mês de março, que é o mês intitulado como o mês da mulher. Nós ainda temos a semana de devocionais que começa no próximo dia 25 até o dia 31, e vamos continuar falando sobre outras mulheres que tiveram encontro com Jesus. Temos também o nosso jejum mensal no dia 30, a última segunda-feira de cada mês é o nosso jejum mensal. O nosso tema deste mês é justiça e santidade. Temos também, aqui no Ministério Ezer, nós começamos em janeiro, o Clube Ezer, que é o Clube de Leitura Bíblica, durante todo esse ano.
e é colocado toda segunda-feira a leitura bíblica semanal. Nós já fizemos, podemos contar que já lemos pelo menos 13 livros da Bíblia, e estamos, nesta semana, lendo o livro O Evangelho de João. Então, a leitura de hoje é João, capítulo do 10 ao 12. São 3 capítulos por dia que você vai ler junto conosco. Eu coloco ali a planilha para você ler. E cada qual lendo, fazendo o seu momento de leitura, de meditação na palavra de Deus, e assim possamos crescer juntos na graça e no conhecimento de Cristo. Dentro do Clube Ezer, nós colocamos algumas sugestões de leitura. Cada mês tem 2 sugestões de leitura. E a sugestão deste mês é Virtudes, o Valor e a Força de um Ezer, que é um livro que nós escrevemos dentro ali do Ministério Ezer, aqui dentro, né? Aqui dentro. E quem faz parte deste grupo como coautora também é a irmã Gleide Guedes, Nívia, Cris, e essa que vos fala, Miriam Silfer. O outro livro que nós temos como dica para você é Segredos da Vinha para as Mulheres, da esposa do David Wilkerson, né? A Darlene Mary Wilkerson, e ela escreve esse livreto. Ele não é grande, mas carrega assim, um peso enorme do que traz dentro. E o nosso livro, ele vai falar sobre Provérbios 31, né? Tratando cada um dos versículos, a partir do versículo 10 até o final, cada virtude que nós, como mulheres, na atualidade, podemos ativar em nós. Por quê? Porque desde da criação da humanidade, Deus colocou todas essas virtudes em nós. Mas o que aconteceu com o passar do tempo? Nós esquecemos, nós deixamos para lá, ou não ativamos essas virtudes. E o Senhor tem nos chamado para esse tempo de realinhamento, para nós ativarmos ou reativarmos essas virtudes que, por ora, foi perdida por um tempo, tá bom? Sem mais delongas, vamos então para o nosso tema de hoje. Eu vou falar com você sobre Isabel. Isabel, aquela mulher, esposa de Zacarias, que reconheceu Jesus antes mesmo de ver. O encontro de Isabel com Jesus não foi porque ela viu Jesus, mas ela sentiu e ela entendeu a presença daquele que vive e reina. E quando ela ouve Maria chegando, ela dá aquela saudação que nós bem conhecemos, né? Que honra tenho de receber a mãe do meu Senhor na minha casa. Isabel, ela não foi a mãe de Jesus, mas ela foi a mãe daquele que preparou o caminho para Jesus, João Batista. Ela foi a primeira mulher a reconhecer Jesus publicamente, reconhecer a presença de Jesus publicamente. Ela não viu milagres, ela não ouviu parábolas, ela não testemunhou multidões, mas ela apenas ouviu uma saudação, que Maria falando, né, chegando à porta da casa dela, e algo no invisível reagiu. Tanto é que o João Batista, dentro do ventre, já foi cheio do Espírito Santo, glória a Deus. Você consegue identificar quais as virtudes ativadas por Isabel no encontro com Jesus, ainda no ventre de Maria? É sobre isso que nós vamos falar. E onde nós vamos encontrar essa referência? Em Lucas capítulo 1, a partir do versículo 39, que diz o seguinte: Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, aonde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê dentro do ventre dela se agitou, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz, ela exclamou: Bendita é você entre as mulheres, bendito é o filho que você dará à luz. Isabel não sabia, Maria ainda não tinha falado que estava grávida. Aleluia! Mas por que sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que essa saudação chegou
aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor disse. Então, a história de redenção, ela é construída, muitas vezes, nos bastidores, onde quase ninguém vê. Não fica evidente ao público, é nos bastidores. Enquanto o céu movimenta promessas eternas, mulheres comuns vivem processos. E esses processos, muitas vezes, eles são silenciosos, que sustentam, logicamente, destinos proféticos. Isabel, ela não foi a mãe do Messias, a mãe de Jesus. Ela foi a primeira mulher a reconhecê-lo publicamente, reconhecer a sua presença publicamente. Aqui nós vamos mergulhar, entender, identificar algumas dessas virtudes que Isabel ativou. Por que algumas? Porque nós iremos falar posteriormente nos devocionais também algumas outras virtudes, né? Vamos soltar aos poucos. Essas virtudes que revelam, neste caso em si, maturidade. Isabel, ela já era de avançada idade. Ela não era uma mocinha, ela já era uma senhora que passou por muito tempo com uma mulher estéril. E no tempo, na plenitude do tempo de Deus, Deus ouviu a oração de Zacarias, o seu esposo. Se você voltar um pouquinho neste capítulo 1 de Lucas, você vai entender. Zacarias, o seu esposo, era sacerdote, ambos, né, da parentela. Isabel, já idosa, Maria ficou sabendo pelo anjo que, olha, sua prima, aquela assim, a sua parenta, ela vai ter um filho na velhice. Aquela que se dizia ser estéril, sabe, ela já está no 6º mês de gestação. A Nívia vai falar um pouco, vai falar um pouco, não, muito da Maria, né? Então não vou entrar na parte dela. Maria precisava de alguém de referência. E quando nós precisamos de alguém de referência, dificilmente a gente busca alguém mais jovem, né? Dificilmente. A gente busca alguém que tenha mais experiência de vida, que tenha passado essas experiências, não dizer que mulheres mais novas não passem por experiências. Há situações, sim, que mulheres mais jovens podem nos ensinar dentro das experiências que elas passaram e que nós estivermos vivenciando. Neste caso aqui, a prima de Maria, Isabel, já era idosa, né, já estava numa idade avançada, e o anjo fala, olha, aquela que se dizia ser estéril, já está no 6º mês de gestação. Então, Maria vai ao encontro dela, na casa dela, para ter uma mentoria de uns 3 meses, mais ou menos. Essas virtudes revelam maturidade, profundidade e uma espiritualidade que transforma ambientes. Por quê? Porque ainda assim há mulheres, e eu espero que tanto você, assim como eu tenho trabalhado isso em mim, sejamos essas mulheres que celebram o milagre, que não só, né, celebram o milagre depois que viu o milagre pronto, mas que celebram o milagre antes dele acontecer. Que possamos reconhecer o agir de Deus enquanto o milagre ainda está em gestação. Glória a Deus. E é um momento tão gostoso, amados, quando nós estamos gerando. E Isabel era uma dessas mulheres, que ela começou a celebrar antes do milagre nascer. Aqui estamos falando do milagre Jesus, que estava no ventre da Maria, que acho que a barriga dela ainda nem aparecia. E talvez Deus esteja, assim, levantando tanto eu quanto você, para sermos essas que celebram o milagre da outra, antes de vermos visivelmente com os nossos olhos. Vamos entender, então, quais são algumas das virtudes que Isabel ativou.
A primeira virtude que Isabel ativou foi a virtude da alegria. No versículo 41 de Lucas 1, diz: E aconteceu que, ao ouvir a saudação de Maria, a criança saltou-se no ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Então, a presença de Jesus nas nossas vidas provoca essa reação espiritual. Salmos 16, 11 declara que na tua presença, na presença dele, na presença do Eterno, há plenitude de alegria. Em Romanos 14, 17, afirma que o reino de Deus é justiça, paz, alegria no Espírito. Antes de qualquer discurso, houve o movimento dentro da barriga de Isabel. João saltou. Isabel foi cheia. Mas cheia do quê? Do Espírito Santo. A alegria, ela se manifesta neste momento, que é manifestada neste momento, ela não é emocional. Eu estou recebendo a minha prima, estou feliz por ter você. Não, não foi esse tipo de alegria emocional. Essa alegria demonstrada por Isabel foi uma alegria profética. Ela nasce da revelação da presença que está ali, aleluia, não a circunstância em si. Isabel havia vivido anos de esterilidade. Em Lucas 1, 7, você vai ver. Ela viveu anos de esterilidade. Tanto Zacarias quanto Isabel, eles eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Então foram anos orando, e parecia que a oração não era atendida. Anos de expectativa frustrada. Se fosse nos dias de hoje, era como se Isabel tivesse todos os meses, atrasou alguns dias do seu ciclo menstrual, e ela indo na farmácia comprar um teste de gravidez para ver se está grávida. E toda vez ela se frustrava. Nos dias atuais, se fosse, né? Passou-se aquele período da mulher gerar para Isabel. Então, ela já estava em idade avançada, o corpo dela já não respondia à situação de dizer, não, agora ela pode gerar. Ela já estava em idade avançada, tanto ela quanto o marido. No entanto, esse tempo de espera não roubou de Isabel a sensibilidade espiritual. Aleluia. Ela não tornou uma mulher amarga. Ela se tornou profunda. A alegria de Isabel não estava baseada na lógica. Estava baseada na percepção espiritual. Então, amada Ezer, a alegria espiritual é uma escolha de fé. Há casas que precisam da nossa reação espiritual. Há ambientes que precisam da nossa sensibilidade. Quando nós reconhecemos Jesus no ambiente da nossa casa, até aquilo que está em processo começa a saltar de alegria. Que nem nós sempre dizemos aqui. Nós como mulheres, somos o termostato dentro de nossas casas. E você, como termostato, você consegue mudar o ambiente. Então, que Jesus esteja sempre presente na sua casa. Quando você reconhece Jesus no ambiente, até aquilo que estiver em processo na sua vida vai começar a saltar de alegria. Porque a alegria é uma das linguagens do reino. Nós já trouxemos esse estudo há um tempo atrás, que até fizemos o esboço de algumas partes dele, falando sobre essa mulher do original de Deus e o que acontece quando nós nos encontramos com Jesus. Dentro aqui da temática de Isabel, nós podemos observar algumas coisas em Isabel. Primeiro, que ela era justa, obediente, fiel, confiante, irrepreensível, submissa como ao Senhor. Ela creu sem duvidar que se cumpriria o que o anjo declarara ao esposo dela, Zacarias, que ficou
Nós sabemos que Zacarias, quando ele ouviu a mensagem do anjo, dizendo assim, a sua esposa vai ficar grávida, ele meio que duvidou, meio que duvidou, não, ele duvidou, e ele ficou mudo. Então, até se cumprir, ele não falou um A. Depois que o neném nasceu, que João Batista nasceu, ele escreve lá o nome, não será Zacarias, não será o nome de nenhuma outra pessoa, a não ser João Batista, e ele volta a falar novamente. Isabel também optou por esconder a sua gestação durante os 5 primeiros meses. E neste período, ela continuou adorando a Deus pelo milagre de gerar gerar aquele, João Batista, que prepararia o caminho para o Messias, pois conhecia as Escrituras e a praticava. Ela lembrava, ao ler a Escritura, com certeza ela lembrava, Isaías, o profeta Isaías já declarou sobre isso, aquele que prepara o caminho. Então, eu estou gerando aquele que prepara o caminho para o Salvador. Outro ponto aqui é que Isabel é uma mãe zelosa, sábia e cheia do Espírito Santo. O original de Deus na vida de Isabel, eu ainda vou falar sobre mais 2 virtudes que Isabel ativou. O original de Deus para Isabel, nós conseguimos identificar alguns, no total de 7. Justa, porque ela seguia estritamente a lei de Deus. Obediente, porque ela obedeceu a todos os preceitos. Obediência cerimonial e mandamentos, que é a obediência moral do Senhor. E nós já falamos alguns desses aqui. Irrepreensível. A vida de Isabel agradava a Deus. Tanto exteriormente, Isabel obedecia a lei de Moisés. E interiormente, ela obedecia ao Senhor. Ela era submissa ao seu marido, assim como ela era ao Senhor. Se tornou uma mãe zelosa e sábia. Ela soube confiar em Deus, sujeitar a sua direção na criação de João Batista. O menino cresceu e se fortaleceu no Senhor. Levando o povo, João Batista ele não operou nenhum milagre, que é uma das nossas leituras, um dos trechos da nossa leitura de hoje, de João, descrito no Evangelho de João. João Batista, ele não realizou nenhum milagre, mas ele pregava o arrependimento, e muitas pessoas iam até ele. Ele levava o povo ao arrependimento e anunciando que o reino de Deus em Cristo Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É ele, não eu. Que ele cresça e eu diminua. Glória a Deus. E Deus cumpriu o propósito dele, porque ele tem um propósito na vida de cada um de nós. Nós precisamos todos os dias ir diante da presença do Senhor. Se você ainda não sabe qual é o propósito de Deus na sua vida, Senhor, faça em mim o teu querer. Cumpra em mim a tua vontade. Porque nós temos muitos desejos, nós temos muitos sonhos. O correto seria, né, que todas as pessoas que professam Cristo como único, suficiente Salvador, se deleitasse em viver a vontade de Deus. Mas nós, como seres humanos, que ainda damos lugar às vontades da nossa carne, e queremos que os nossos desejos se cumpram, quando a vontade soberana de Deus é o melhor para nós. Ele nos dá infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. Deus cumpriu o seu propósito usando essa senhora idosa, Isabel. Estéril e, entretanto, cheia de fé, confiança no seu Deus. Uma mulher cheia do Espírito Santo. Ela investia tempo buscando a instrução e capacitação direto na fonte, passando tempo a sós com Deus. Que foi a leitura sugerida no mês passado, que nós íamos ter um tempo no lugar secreto, buscando tempo a sós com o Pai. Jesus nos ensinou isso
né, na caminhada dele aqui na Terra, que ele passava tempo de qualidade com o Pai, buscando as instruções, buscando direto na fonte, como proceder, como agir, mesmo ele sendo Deus. A outra virtude ativada por Isabel aqui é o discernimento. De onde me provém isto, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Discernimento não é um dom isolado, ele é fruto de intimidade cultivada. 1 Coríntios 2:10, do 10 ao 14, anote aí para você ler depois, ensina que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Hebreus 5:14 fala sobre sentidos exercitados, exercitando os nossos sentidos. Então, Isabel, quando ela chama o bebê de Maria de meu Senhor, aqui não há evidência pública, não há confirmação coletiva, não há sinal externo e visível. Acho que Maria não tinha nem a barriga para mostrar que ela estava grávida. Mas aqui havia discernimento. Isabel viveu um tempo no secreto com o pai. Lucas 1:24 relata que ela se manteve recolhida por 5 meses. O silêncio não foi abandono, foi preparação. Amadas, algumas vezes nós precisamos desse momento de reclusão para nos preparar para aquilo que o Pai tem reservado para nós. Há estações em que Deus nos retira do palco para nos treinar no secreto. Aleluia! Glória a Deus! Quem não aprende a discernir no secreto, não vai sustentar o extraordinário no público. Isabel reconheceu Jesus antes que ele fosse conhecido pelas outras pessoas. Ela o honrou, o que ainda não era celebrado. Isso revela o quê? Maturidade espiritual. Aleluia. Quantas vezes nós deixamos passar visitas divinas por distração na nossa vida? Quantas promessas nós temos ignorado por não parecerem tão grandiosas? Ah, isso aqui. O discernimento é nós percebermos o mover de Deus, mesmo quando ele ainda é sutil. Então, aqui foi a segunda virtude ativada por Isabel. A terceira virtude ativada é a fé. A fé que declara o cumprimento. Bem-aventurada a que creu, porque hão de se cumprir as coisas que da parte do Senhor lhes foram ditas. Glória a Deus. Ela afirmou o cumprimento antes do nascimento. Isso aqui é fé ativa. Isabel não sentiu apenas algo. Ela já declarou. Hebreus 11:1 define fé como a certeza do que se espera. 2 Coríntios 4:13 declara, cri, por isso falei. Provérbios 18:21 lembra que a vida e a morte estão no poder da nossa língua, da nossa boca. Isabel fortaleceu a fé de Maria. Lembra que Maria, a hora que ela recebe a notícia, mas quando ela ouve a saudação de Isabel, e a Nívia vai falar, eu acho que vai falar sobre o cântico de Maria, Isabel fortaleceu a fé de Maria. Ela não competiu, ela confirmou. E nós, como mulheres, devemos ser espiritualmente maduras, celebrando as promessas que Deus vai cumprir na vida do outro, na vida da outra. Isabel poderia muito bem ter se fechado na sua própria gravidez milagrosa, né? Porque ela gerando na velhice, ela podia se trancar para ela, não vou compartilhar com ninguém, mas também não vou celebrar ninguém. Mas ela escolheu validar a promessa de Maria, a promessa da outra. Ainda mais, né? Maria era a parenta dela, era uma prima dela. Eu não sei se hoje, né, os primos se regozijam pela bênção do outro.
Há algo poderoso quando uma mulher declara a fé sobre outra mulher. E aqui no Ministério Ezer, nós reforçamos isso, que nós somos aquela que traz força na área de fraqueza umas das outras. Cada uma que chega aqui, chega para somar. Glória a Deus. A nossa boca, dos nossos lábios, iremos construir atmosferas. A nossa declaração irá sustentar promessas. Em nossa casa, as nossas palavras moldam destinos. E aqui, especificamente, falando sobre os nossos filhos. Se você declara dúvida diariamente, você vai construir um ambiente de insegurança. Se você declara promessa, você constrói um ambiente de expectativa. Isabel ativou o ambiente com fé verbalizada. Então, o que esse encontro causou? Esse encontro transformou gerações. O encontro entre Maria e Isabel não foi casual, ele foi estratégico. 2 mulheres grávidas, 2 promessas sendo geradas, 2 destinos conectados. Glória a Deus. A presença de Jesus provocou alegria no ventre, sensibilidade no espírito e declaração de fé nos seus lábios. E tudo começou com uma visita. Deus continua visitando casas. E a pergunta é, eu e você estamos sensíveis para perceber isso? Que possamos nos tornar mulheres que reconhecem antes. Isabel aqui ela nos ensina sobre maturidade espiritual, não é exposição, mas percepção interna. Ela ativou 3 virtudes fundamentais: alegria que reage à presença, discernimento que reconhece o invisível e fé que declara o cumprimento. Ela não realizou milagres públicos, mas ela sustentou um momento crucial da história da redenção. E nós, como mulheres Ezer, você esteja vivendo um tempo silencioso. Eu passei por esse tempo silencioso e em outras áreas estou ainda passando por um tempo silencioso e o Senhor ainda pede, aquieta mais um pouco. Celebra enquanto você está, enquanto eu te peço para aquietar mais um pouco. Celebra, me adora, me glorifica. E nesse tempo silencioso, é para nós cultivarmos essas virtudes da alegria, do discernimento e da fé. Porque a nossa casa, ela deve ser esse ambiente profético. Que nós possamos reconhecer Jesus antes de qualquer aplauso. Celebrar Jesus antes de qualquer confirmação. Já sermos agradecidos. Gratidão. Declarar antes da evidência. Porque há mulheres que esperam milagres acontecer para crer. Que tal você começar a fazer o inverso? Começar a declarar bênção, declarar, já consegui, já alcancei, antes mesmo de você ver. Porque a fé é isso. É a certeza do que você está esperando. Está esperando a cura? Está esperando alguma situação jurídica que precisa ser resolvida? Está precisando de um milagre na sua saúde? Algum milagre em alguma área da sua vida? Começa a celebrar antes de você confirmar aquilo que você espera. Crie, por isso falei. Senhor, eu não estou vendo com os meus olhos físicos, mas eu sei que o Senhor está nisso. Aleluia. Aleluia. Porque há mulheres que esperam o milagre para crer, que nós não sejamos essas. Mas que possamos crer antes. Porque nós estamos vendo pelos olhos da fé. Que possamos hoje ativar essa alegria espiritual, ativar esse discernimento profético, ativar a fé que declara o cumprimento e declarar que a nossa casa sempre reconhecerá Jesus antes de qualquer milagre. Amém? Glória a Deus. Nívia, é com você.
Glória a Deus. Que lindo ouvir sobre Isabel, né? Esse encontro entre essas duas mulheres de Deus que trouxeram aí essa promessa. É interessante, Miriam, que é da mesma família, né? As duas ali, o Senhor, ele planejou ali aquele momento, né? Para que duas primas pudessem viver isso. E vamos falar de Maria, né? Vamos fazer essa relação aí, porque quando nós pensamos em falar sobre as mulheres que encontraram com Jesus, vocês vão ver que nós trabalhamos as mulheres do Novo Testamento, porque é onde Jesus estava ali, né, em pessoa. Ali o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E a primeira pessoa que, como a Miriam falou, que teve essa revelação ali, que Jesus estava ali, o reino de Deus verdadeiramente chegou no meio deles, ali naquele momento, era o momento de se cumprir, foi Isabel. Antes mesmo de acontecer o nascimento, antes mesmo de ter aqueles anjos todos celebrando no céu, antes de tanta coisa, não é? Então, Isabel aí também teve essa promessa, viveu uma promessa linda, que é a promessa aí de gerar o profeta, né, João Batista. E vamos ver agora com Maria, o que nós podemos aprender mais ainda com Maria, né? Então, Maria destaca-se por uma serva abençoada. Se nós formos ler aí os versículos que começa a contar ali em Mateus o encontro de Maria com o anjo, fala assim, né? Ora, o nascimento de Jesus Cristo, em Mateus 1,18, foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de eles se juntarem, eles estavam apenas desposados, ou seja, eles tinham feito o noivado, porque não tinha essa questão de namoro naquela época. Então, quando uma jovem era prometida, eles faziam esse acordo já, que é o noivado. Então, que chamava de, como se, aí que ele colocou, né, ela estava desposada. Então, ela já tinha esse compromisso público. Então, José agora estava no momento de preparar o local, né, para que eles fossem casar, organizar ali, ambos organizando a festa, Maria ali organizando o seu enxoval. Então, a gente vê ali que Maria, ela tinha uma expectativa com o casamento. Ela estava com expectativa com o casamento com José, né? No entanto, antes de acontecer toda essa expectativa, realizar essa expectativa do casamento com José, houve um outro compromisso, um casamento também, da noiva e do noivo, porque foi através de Maria gerou ali o noivo, né, que é Jesus. Né? Então, elas, às vezes, quantos de nós estamos com uma expectativa e o céu está com uma outra expectativa para a gente? E vai ter um momento que nós vamos nos alinhar, quando nós temos esta vida que a gente vê aqui, Maria tendo essa vida. Então, primeiro de tudo, ela é uma serva abençoada, porque ela se dispôs a cumpra em mim, né, a tua vontade. Ela fala que quando o anjo começa a conversar com ela, então ela diz, né, eis aqui a serva do Senhor, cumpra em mim a tua vontade. Nós vimos Maria se revelando uma adoradora, ela cria um cântico, cria uma música ali inspirada pelo Espírito Santo, pela alma, minha alma engrandece ao Senhor, a gente vê em Lucas 1, 46, 47, minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então, a Miriam colocou ali que uma virtude que foi gerada ou desbloqueada em Isabel foi a alegria, e a gente não vê diferente em Maria. A gente vê aí que a alma dela, o espírito dela se alegra em Deus com essa boa nova.
E então, isso quer dizer o quê? Que Maria ela tinha familiaridade com a oração. O que é oração? Oração é falar com Deus. Tinha familiaridade com as coisas espirituais. Porque por mais que ali no versículo, deixa eu ver, em Lucas, né, que conta mais esses detalhes, que fala assim, que por mais que Maria fala no versículo, peraí que eu estava aqui na parte de Isabel, mas é um pouquinho antes. E disse Maria antes, né, quando o anjo disse, salve agraciada, o Senhor é contigo, né? Então, aqui no versículo, Lucas 1, versículo 29 diz, e vendo ela, o anjo, turbou-se muito com essas palavras, e considerava que saudação seria essa. Então, a gente verifica que Maria, ela tinha essa prática de ponderar, de considerar, de observar, e ela ponderava. Então, mesmo com ela turbando ali o coração, talvez sentindo um receio, o que está acontecendo, ela respondeu com coragem, porque o anjo disse para ela, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E aí ele fala a promessa para ela, eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho. Aí ainda não tinha acontecido, ainda não tinha, ele estava profetizando na vida dela, né? E chamarás o seu nome Jesus, ainda não tinha descido a virtude sobre Maria, ele estava anunciando. E aí ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E aí Maria, é interessante que Maria, ela ainda pergunta ao anjo, como se fará isso, tendo em vista que eu não conheço o homem? Então, isso nos ensina o quê? A nós orarmos. O que é oração? É conversar, é manter um diálogo, é você falar com Deus e ele vai responder. Qual é a tua petição, né? Disse o rei para Esther. Qual é a tua petição? O que queres que eu te faça? Diz Jesus. Então, o Senhor, ele quer que sejamos esta mulher que converse com Deus, que tenha familiaridade com a oração, que mesmo numa situação como essa, extraordinária, sustente o diálogo. Veja que a Miriam colocou ainda há pouco que aquele que não tem um secreto com Deus não vai conseguir sustentar o extraordinário em público. E Maria, ela viu algo assim, como assim eu sou escolhida para gerar o Messias? Imagina cada um de nós, né? Ou eu ou você tendo essa experiência, mas Maria foi ali certeira. Isso é típico de alguém que pondera, é típico de alguém que não é ansiosa, é típico de alguém que está em paz. Por mais que ela sente medo, ela sente confiança de perguntar. E aí o anjo responde para ela, porque o Senhor, ele quer dar clareza do seu propósito para cada um de nós. E aí o Senhor descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sombra. E por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E aí também, aí a gente vê aí que nós temos essa Maria aí com essa virtude de discernimento espiritual, mesmo com o coração turbado, mostrou ter conhecimento da profecia, porque o anjo explicou isso e ela entendeu que ela era virgem escolhida. Então, tinha que ser uma virgem, ela era virgem, então ela entendeu que ela foi escolhida. Então, ela entendeu e teve discernimento, conhecia a profecia, e ela se colocou à disposição. Então, são muitas virtudes nesta mulher, né, para que nós venhamos aprender. E depois, mais lá no próximo slide, a gente vai ver algumas virtudes que foram destacadas aqui. Então, eu quero colocar 3 coisas para a gente aprender aqui com Maria antes de a gente ir para o próximo slide. A primeira é deixar Deus se revelar para explicar o inexplicável, né? Então, o anjo do Senhor apareceu. Como é que você vai explicar o anjo do Senhor dizendo que você vai ser grávida sendo você virgem? Então, o anjo explicou. Então,
tenha calma, Nívia, tenha calma. Parece que é impossível, mas o Senhor, ele vai se revelar a você. Miriam, tenha calma. Parece que é impossível, mas o Senhor, ele quer se revelar. Ezer, tenha calma, ele vai te explicar. A Bíblia fala que o Senhor, ele não faz nada sem ele se revelar aos seus profetas. A Bíblia fala também que aquele que é filho sabe o que vai acontecer. O servo não sabe o que vai acontecer na casa do seu Senhor, mas o filho sabe. Quando a gente está falando de servo aí, é na palavra escravo, né? Serviçal. Mas o filho, aquele que já recebeu o poder de ser feito filho de Deus, ele vai ser revelado. Então, a gente aprende com Maria, deixar Deus explicar. Deixa Deus explicar. Deixa o Senhor se revelar para você. Ouve, eu falo isso para mim mesmo, é algo que eu tenho treinado. Senhor, eu quero ouvir mais, eu quero ficar mais calma para entender, para ouvir. Quando a gente fica calma, nós conseguimos ouvir. Mateus 1,19, a gente vai ver o seguinte, uma situação que diz assim: então José, o seu marido, sendo justo e não querendo infamar, intentou deixá-la secretamente. Veja, Maria estava desposada. Ela não era mulher ainda, esposa, não tinha casado. Ela estava apenas comprometida, na verdade. Já eram desposados, já estava certo, o casamento ia acontecer, só estava esperando aquele momento da festa para oficializar, e aí ambos se tornaram uma só carne. E, de repente, Maria aparece grávida. Como ela vai explicar isso para José? Um anjo me apareceu e eu estou grávida do anjo, né? Então, assim, eu acredito que Maria, por ela ter essa virtude de ser uma pessoa centrada, uma pessoa ali calma, ela não chegou lá, José, olha o que aconteceu, o anjo apareceu e falou que eu vou ficar grávida. Não, então, o que aconteceu? Quem que explicou isso para José? Porque ele estava intentando o seu coração. Olha, eu não vou difamar Maria, é melhor eu quebrar a gente não ficar mais noivo, que pelo menos todo mundo vai acreditar que ela foi grávida do Espírito Santo, né? Que realmente ela é a virgem. Então, ele começou a querer resolver as coisas do jeito dele. Mas aí, quem que apareceu para explicar? De novo, o Senhor ordenou os anjos, né, a respeito de José, e explicou aí no versículo 20, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, né? Porque do que nela é gerado vem do Espírito Santo. Então, vale a pena abrir um parêntese aí para José, dizendo que quando a gente não gera algo, a nossa tendência é abandonar. Então, por isso que muitas vezes a gente quer abandonar aquilo que Deus colocou no nosso coração, porque quem está gerando é Ele. E a gente não pode fazer isso. O que Deus gerar no teu coração, não abandone, não rejeite, não dê desculpa, né? Então, aí Maria deixou que o Espírito Santo, que o próprio Deus explicasse para José. Isso que é extraordinário. Então, vamos aprender também com Maria. E eu estou aprendendo com Maria isso, sabe? Deixar Deus explicar. Deus te explicar. Deus explicar o que Ele está fazendo na tua vida, porque às vezes ninguém vai entender o teu propósito, mas Deus vai explicar para aquelas pessoas que precisam entender. E aí a gente vê isso, né? Que aconteceu aí esse encontro com Isabel, né? Então, Maria, antes de falar de Isabel, Maria, ela também foi a mulher que ficou mais próxima de Jesus. Ela ficou ali 6 meses gerando Jesus, né? Ali, com virtude do Espírito Santo. Imagina, 6 meses, 9 meses, você está ali, né? Gerada, alimentando o santo, aquele que há de nascer de ti. Então, ela tinha que se alimentar, ela tinha que dormir bem, ela tinha que cuidar da sua saúde. Com certeza, naquela época, as mulheres, né, tinham o costume de cuidar para como seu filho nascer saudável. Então, a gente vê ali Maria tendo essa sensibilidade de
executar aquilo que ela precisava executar, criando a sensibilidade e virtudes pela contemplação, porque quem já engravidou, imagina, né? Ali 9 meses, né, me esperando, como vai ser essa bebê? Será que quando não fez a ultrassom, se vai ser menina, se vai ser menino? Oh, Deus, vai criando, ele vai tecendo, e o Senhor vai tecendo, e ali Maria, com a presença do Senhor ali junto, né? Então ela teve esse contato pertinho, quando nasceu, ele bebezinho, amamentou. Então, com toda certeza, foi uma experiência extraordinária. E Maria, ela quis viver isso, né? Que eu estava conversando com 2 mulheres recentemente, e elas foram pedidas em casamento. E, assim, as 2 tinham algum receio no início de se casar, né? Porque a gente vê tantas coisas falando sobre família, traição, violência doméstica, e as mulheres agora têm até receio de receber esse pedido de casamento com alegria, como, né? Com aquela certeza que, glória a Deus, encontrei o meu amado é meu, eu sou do meu amado. E aí eu estava falando para ela, não, viva o melhor, viva a festa, viva o momento que Deus está te dando, não deixe que o inimigo roube isso de você. Viva esse momento que o Senhor está te proporcionando. Então, quantas vezes nós nos escondemos, ou nós rejeitamos, ou nós não temos vergonha, ou nós temos receio de viver aquilo que Deus está te proporcionando, Deus está te colocando um banquete, e você não quer provar esse banquete. Você não se acha digna de viver uma vida de princesa, uma vida de filha. Pensa, Maria era uma mulher humilde, ela não era rainha, ela não estava no palácio, ela não estava acostumada a ser ali bajulada, a ser tratada assim, e de repente ela estava gerando o Salvador. Ela era uma mulher simples, mas ela não rejeitou viver aquele momento, que nem Esther. Esther também vinha de uma linhagem simples, né? Ela era órfã de pai e mãe, mas ela viveu o momento, ela se preparou para ser rainha e ela assumiu o seu lugar de rainha. Então, Deus está falando isso para a gente. Viva o teu propósito. Não tenha medo de viver o teu propósito. Aleluia. Glória a Deus. Deixa a tua alma se regozijar no propósito que Deus tem para você. Tire agora, em nome de Jesus, todo o impedimento que possa estar no teu coração. Que caia por terra agora e viva o melhor que Deus tem para ti. Não se contente com as migalhas de Satanás. Você agora é filha, você não é mais cachorrinhos que comem as migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Você é filha. E filha tem banquete, filha tem anel no dedo, filha tem roupa nova. Não deixe que o inimigo continue querendo que você viva de migalhas. Em nome de Jesus. Como eu vejo mulheres e como eu sei que é difícil, porque nós somos uma geração que Satanás colocou um peso para que a gente se sacrificasse, para que nós fôssemos mulher forte, para conquistar, e às vezes as mulheres estão galgando coisas maiores que os seus respectivos esposos, ou até os homens na sociedade, e estão esquecendo do simples, estão esquecendo da feminilidade, estão se transformando, como muita gente fala, em João, né? Em mulheres pereirão, essas coisas assim, né? Não estou dizendo que mulher não pode ser mecânica, mulher não pode entender de eletricidade, disso, daquilo, não estou falando isso, mas o que eu estou dizendo é que nós devemos, sim, aceitar que nós temos alegria para viver, nós temos momentos maravilhosos para viver, nós podemos sim só estar curtindo uma gravidez, nós podemos sim estar só curtindo o nosso filho, nós podemos sim estar só curtindo o nosso esposo, nós podemos sim estar só curtindo esse momento que Deus está te dando, né? Você pode se curtir como mulher, como, né, ser essa
ter a sua feminilidade, você pode curtir esse momento. Eu gosto de cuidar do meu cabelo, curta o seu cabelo. Eu gosto de cuidar da minha pele, faça isso. Eu gosto de preparar um melhor alimento, colocar uma mesa posta, faça. Não tem por que você não fazer, não se impeça de viver o bom de Deus para você, o muito bom de Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos mostrar para essa sociedade que mulheres de Deus sabem viver o muito bom que Deus fez. E Maria, ela nos traz isso. Ela nos traz essa virtude de a gente contemplar, de não ser só ativismo, mas a contemplação é uma bênção. A terceira, a gente aprende, como a Miriam já falou, ela foi atrás de uma mentora, né? Alguém que já estava 5 meses grávida, e ela tinha acabado de receber essa notícia. Então, vou lá com a minha prima, que a minha prima também recebeu essa promessa, que a minha prima também teve a mesma experiência, o anjo foi lá. Então, ela procurou alguém que já tinha passado por essa experiência, né? Então, a importância de termos amigas que entendam o propósito de Deus em nossas vidas. Porque essas amigas, como a Miriam falou, que vão profetizar, que vão alicerçar nossa fé. Aleluia, como é bom, como é gostoso você ouvir uma palavra de alguém que está vivendo e você vê nela, olha, ela está vivendo, eu vou viver isso também. Então, é tão bom, queridos, é tão bom nós termos alguém que você possa ter esse apoio, né? Tenha e seja também isso. Seja, é tão bom você ser também esse apoio. Você vê alguém que chega até você e pede aquela ajuda, e você é usada por Deus, sabendo que você é um instrumento de Deus, você profetiza bênção na vida daquela pessoa, e você vê aquela pessoa recebendo e sendo transformada. Né? Então, antes de Maria encontrar com Isabel, ela tinha falado essa palavra aqui, né? O meu espírito se alegra em Deus. Ela não se alegrou só quando ela encontrou Isabel, ela já se alegrou quando ela recebeu a promessa. Mas eu fico imaginando que as duas, sabe aquele meme das duas mulheres pulando assim de alegria? Não podia pular muito, né? Porque Maria estava ali e Isabel também não podia muito, porque estava com 5 meses, era idosa, né? Mais ou menos. Então, mas eu imagino que se fossem mais novas, elas as duas pulando ali de alegria na presença do Senhor. Então, eu aprendo isso com Maria, e eu espero que cada uma de nós também venhamos aprender. E aí, para a gente encerrar, eu destaquei aqui algumas virtudes de Maria, né? No próximo slide, eu destaquei aí algumas virtudes que a gente pode também, após o encontro com Jesus, eu quero destacar. Ela era uma jovem que estava se preparando para casar, ela tinha uma expectativa em José, e de repente o anjo do Senhor aparece, e ela muda ali a perspectiva de família que ela estava ali pensando, que agora ela agora está esperando o Messias, né? Mas a família dela é interessante porque naquela época era isso que as mulheres galgavam, né? Ter um casamento com alguém prometido, com alguém da tribo também ali de Israel, pertencente à tribo de Israel, e ela tinha o seu dote, estavam ali já preparando. Então, isso ali, hoje, hoje a sociedade nos coloca a expectativa de quê? Às vezes não é nem de casar, é de você ter uma profissão, é de você ter um bem-sucedido ali numa carreira, e etc., né? Mas naquela época, Maria, o ser bem-sucedido dela era formar uma família, era ter um homem ali do seu povo e formar uma família. Mas aí o Senhor vem e traz a concepção que Ele quer para a família, porque independente de ser Jesus aí que foi gerado pelo Espírito Santo, mas o teu filho, o meu filho, também é gerado por Deus. Eles também vieram de Deus, eles também são santos de Deus, eles também, tanto que o Senhor fala, né, que os pequeninos é o reino dos céus, porque eles vieram de Deus e eles são de Deus. E até o pastor Cláudio Duarte, ele fala uma coisa que eu achei bem engraçada, quando Jesus se perde ali, né? Ele fica no templo, eles perdem Jesus. Jesus não se perde, eles que perdem Jesus.
Jesus estava no templo e eles foram embora de Jerusalém e esqueceram de Jesus. Achavam que Jesus estava ali no meio da família, que estava descendo, e de repente, cadê Jesus? E foram atrás de Jesus, Jesus estava no templo. E aí ele fala que ele estava ali na casa do pai dele, né, fazendo a vontade do pai dele. E aí o pastor Cláudio Duarte fala assim, imagina José dizendo-me, agora, meu Deus, perdi o filho de Deus. Como é? Ele me confiou, eu cuidei tão bem dele, livrei, né, tudo que o anjo me orientou, eu fiz, levei ele para o Egito, para não ser morto pelo Herodes, depois trouxe ele para o Egito, depois, sempre que ele estava correndo perigo, eu tirei ele dos lugares que o Senhor me orientou. E não é diferente com seu filho, não. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus. O exemplo de Maria e José é exatamente, e Jesus é o exemplo da família que Deus quer. A família do original de Deus é essa daí. O José, um homem temente a Deus, obediente a Deus, que ouve a Deus, que tem experiências com Deus, que ouve ali sonhos de Deus, né? Tem sonhos com os propósitos de Deus. Maria, uma mulher sensível, uma mãe sensível, uma mãe ali com o propósito de criar o Messias, o Salvador. Né? Nós, mulheres, também não temos não é diferente com nós. Você tem um propósito de criar um homem e uma mulher de Deus para essa geração. Assim como Mardoqueu, que não era nem pai biológico de Esther, mas ele criou uma rainha. Ele criou uma rainha. Então, que você, mãe, você, pai, entendam que os seus filhos são flechas e você está criando, como Maria e José criou Jesus, protegeu Jesus em todo o tempo, eram sensíveis à voz de Deus em todo o tempo para proteger o ministério de Jesus. Então, qual que é o original de Deus para Maria? Né, que a gente vê aí, né, nessa toda essa discussão, serva, ela diz, eis-me aqui, né, se cumpra em mim, então, a vontade de Deus. Mulher com propósito, ela entendeu o propósito que ela era aquela virgem, e ela então viveu, curtiu esse momento, que era possível curtir, e até mesmo naquele momento, ela foi seguidora de Jesus até o fim. Quando Jesus está ali na cruz, está dizendo, sua mãe estava ali de longe, observando com as outras Marias, né? Então, ela aceitou viver o seu chamado, fez-se adoradora, humilde, porque ela não ficou soberba, não, agora eu sou mãe, sou eu que vou gerar, agora beijo meus pais. Não, a gente vê que, na verdade, que é o que eu quero ler aqui, o que a gente vê, Maria? Porém, Maria guardava todas essas palavras, meditando sobre elas no seu coração. Ela não rebatia. Quando os reis magos foram lá entregar aqueles tesouros, que valiam muita grana ali, né? Aqueles presentes dos reis magos, ela não esboçou, ela guardava no coração. Quando Jesus foi apresentado no templo, e ali o sacerdote que falou também que ia ser transpassado ali o filho, né? Aquele menino, o que ia acontecer, ela guardava tudo isso no coração. Ela, imagina, nós mulheres que temos uma dificuldade de guardar, né, você está tão feliz e você quer compartilhar. Ela não pôde compartilhar isso. Até chegar o momento do ministério de Jesus se cumprir e Jesus começar a proclamar. E ela teve que esperar acontecer tudo isso. Então, a gente verifica aí que ela foi uma mulher humilde, mesmo tendo esse propósito de excelência, foi submissa à vontade de Deus, esperar no tempo, né, chegar no tempo certo, mãe cuidadosa e respeitosa com a missão do filho, não impôs, não, eu sei que você é filho de Deus, você tem que fazer isso, querendo saber mais, né? Não, ela mostra para a gente que ela tinha um respeito muito grande. Aí você pode dizer, mas também era Jesus, o filho dela era Jesus, como é que ela não ia? Mas o seu filho também tem um propósito de Deus, e você tem que ser respeitosa com esse propósito de Deus para o seu filho, né? Não podemos ser pessoas abusivas com os nossos filhos, sabe? Eu vi um vídeo de uma mãe, pelo jeito ela era cristã, falando absurdo para a filha dela.
e dizendo, como é que você vai fazer isso? Como é que você vai fazer essa faculdade? Na faculdade todo mundo se desvia, todo mundo não sei o quê. Era medicina, a filha dela passou para uma universidade federal de medicina, e ela falou tanta coisa para a filha dela, tantas palavras ruins do que seria o futuro da filha dela se ela fosse fazer aquela universidade. Então, assim, será que aquela mãe tinha entendido o propósito de Deus para a filha dela? Sabe? E a filha dela estava muito triste, porque uma pessoa que consegue passar para medicina deve ter se dedicado bastante. Era uma menina nova. E ela falou um monte de coisa, que ela ia se desviar, que ela ia se transformar nisso e naquilo. Né? Então, ela não confiou naquilo que ela tinha passado, né, para a filha dela. E ela também foi seguidora de Jesus até o fim, como eu já falei. Então, acho que a gente possa aprender com Isabel, possa aprender com Maria. Tudo aí que o Senhor ministrou no nosso coração hoje foram muitas preciosidades, né? Então, que Deus te abençoe. Eu quero agradecer ao Senhor. Eu louvo ao Senhor, como Maria louvou ao Senhor, por tudo que Ele tem feito. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade de falar da palavra dele, que isso alcance o seu coração e que transforme a sua vida, em nome de Jesus. Então, eu vou pedir aí para a Miriam, né, fechar esse momento com oração e mais o que ela tem ainda para passar no Ministério Exército. Deus abençoe. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Nós aprendemos bastante coisa também com Maria. Eita glória, Deus é maravilhoso, né? Ele não deixa a gente no escuro e ele revela as coisas antes de acontecer. Que possamos, assim como Nívia trouxe aí, vivermos o nosso propósito, deixar a nossa alma se regozijar no Senhor. Não vamos nos contentar com as migalhas. Deus tem mais para nós. Vamos viver o muito bom de Deus e desfrutar disso. Que Deus continue nos dando clareza do nosso propósito que Ele tem para cada um de nós. Glória a Deus. Aqui estão algumas informações, né? Se você ainda não conhece o Ministério Zero, aqui está nosso Instagram, o nosso e-mail, caso você queira mandar uma mensagem, um testemunho. Nosso e-mail é exerministério@gmail.com. E a nossa página no YouTube também, que é essa que você já está aqui dentro. Vamos deixar essas informações também aqui abaixo na descrição deste vídeo. Então, vamos orar, porque o Pai nos ensinou tantas coisas preciosas no dia de hoje. Nós não podemos sair desta sala se nós não agradecermos a Ele por todos os benefícios que Ele tem nos dado, por todos os dias que Ele tem nos acordado, todos os dias Ele tem chamado pelo nosso nome. Nívia, acorda, mais um dia. Miriam, acorda, mais um dia. O que vamos fazer hoje? Deve ser a nossa pergunta todos os dias. Pai, o que nós vamos fazer hoje? E Deus, Ele tem, assim, um plano nas nossas vidas, aonde nós formos, somos a diferença na vida das pessoas. Aleluia. A gente fica tão preocupado, Senhor, o que eu vou fazer naquele lugar? O que tem para mim ali? O Senhor já está preparando as pessoas certas que só serão alcançadas pela Nívia, as pessoas certas que serão alcançadas por mim, as pessoas certas que serão alcançadas por você que está nos ouvindo. Ele só requer de nós o quê? Obediência e permaneça firme. Não murmure, não retroceda diante daquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos para fazer, mas persevere até o fim, porque aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. E o Senhor quer que nós nos preparemos para isso. Assim como um corredor se prepara para uma corrida, para uma maratona, ele precisa passar por um treinamento, uma preparação física. O Senhor quer que nós nos preparemos para encontrar com Ele. E tenhamos, sim, a nossa botija com azeite reserva, porque nós não sabemos a hora nem o dia em que há de vir o nosso noivo. Estejamos noivas preparadas para encontrar com o noivo. Aleluia. Vamos orar. Pai de amor, bondade e graça, Deus justo e santo, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome, Pai. Por tudo quanto o Senhor é, tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas, nós somos te gratas. Somos te gratas, Pai, pelo acordar, pelo levantar. Somos te gratas porque o Senhor nos chama, cada uma de nós, pelo nosso nome. E a tua palavra diz que o Senhor é o nosso bom pastor.
E nós somos as suas ovelhas, e as ovelhas, quando ouvem a tua voz, atendem ao teu chamado porque reconhecem, porque são suas e nós somos suas, Pai. Porque o Senhor nos comprou com o sangue remido na cruz do Calvário. Nós somos lavadas, redimidas, justificadas pelo sangue do Cordeiro. Pelo teu sangue, Jesus, nós somos redimidas. Obrigado. Obrigado, Deus, obrigado, Pai, por tamanho amor por cada um de nós. Obrigado, Senhor, por nos amar e ser o amor, nos amar de tal maneira que nos enviou o seu Filho por intermédio do ventre de Maria. Aleluia! Para que se tornasse humano como nós. Passou, sim, por diversas situações a quais nós enfrentamos hoje. Sabemos que como Jesus venceu, nós também venceremos. Pai, nós aprendemos com essas duas mulheres. Obrigado, Jesus. Obrigado. Porque mesmo quando os nossos olhos não te veem, nós cremos que o Senhor existe. Que o Senhor é galardoador daqueles que creem, confessam, te como único e suficiente Salvador. Pai, obrigado. Obrigado pelas instruções que recebemos sobre Isabel. Que sejamos essas mulheres que venham celebrar as bênçãos umas das outras. Que venhamos nos alegrar com a alegria que vem de ti. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Que possamos ser preenchidos com a alegria que vem do Senhor. Aleluia. Pai, aleluia, louvado é teu nome, nos dê discernimento, Pai. Discernimento para discernir o que vem de ti, o que não vem de ti. Como agir, como reagir diante das situações que nos são apresentadas. Que possamos continuar exercitando a fé crescente, não a fé que vive de altos e baixos, mas uma fé crescente, confiando e crendo, não no que os nossos olhos veem, mas no que o Senhor já reservou para nós. Nós cremos e declaramos que somos mais do que vencedores por meio de Cristo. Não teremos falta de nenhuma coisa, porque o Senhor nos supre todas as nossas necessidades. Nós confiamos e cremos, Pai, que o Senhor que começou a boa obra nas nossas vidas há de concluir até o dia de Cristo. Que o Senhor é o nosso bom pastor e de nada teremos falta. Que as bênçãos que o Senhor nos dá traz riquezas e não acrescenta dor alguma. E assim como aprendemos com Maria, que além de ser serva, de ser uma mulher humilde, não apressou os passos para que Jesus fosse revelado antes do tempo, mas ela entendeu que o tempo é o Senhor quem define. É no teu tempo, Pai, que as coisas irão acontecer nas nossas vidas. É na plenitude do teu tempo que as coisas irão fluir nas nossas vidas. Dai-nos discernimento para entender o teu tempo, Pai. E que a nossa fé possa ser crescente todos os dias, meditando na tua palavra, orando, buscando ao Senhor, buscando ter um tempo de relacionamento e intimidade contigo, Pai. Mesmo que o mundo não veja, mas é nos bastidores que o Senhor se revela no secreto para cada uma de nós. Fale, Senhor, e se revele a nós coisas profundas e ocultas, que o Senhor ainda não revelou a ninguém. Mas no momento em que estivermos buscando ao Senhor, se revele a nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Faça tudo novo na vida da Nívia. Obrigado, Senhor, pelas instruções que recebemos e as virtudes ativadas por Maria. Obrigado, Pai, pelas virtudes e o entendimento de buscarmos termos maturidade espiritual, assim como Isabel. Que possamos celebrar as bênçãos umas das outras e também chorar quando há necessidade de chorar, chorar com os que choram. Sermos aquele abraço que o outro tanto precisa. E se por acaso nós não pudermos estar pessoalmente umas com as outras, mas possamos abraçá-las em oração. Visite aqueles corações que se encontram tristes, ansiosos, desanimados neste momento, Pai. Em nome de Jesus, que, como diz a tua palavra, na tua presença, que a tua presença esteja no nosso lar. Que até a tristeza salta de alegria na plenitude da tua presença, Pai. Que o Senhor seja real e verdadeiro, Senhor, dentro dos nossos lares. Que as palavras que saiam dos nossos lábios sejam palavras de vida, tanto para os nossos filhos, quanto para os nossos respectivos maridos, quanto para aquelas pessoas que residem na mesma casa que nós, Pai. Tenhamos sempre palavras de vida,
para liberar sobre a vida delas. E possamos aproveitar ao máximo todas as oportunidades para declarar que o Senhor é amor e compartilhar o teu amor para com as pessoas. Em nome de Jesus, Pai, assim eu te agradeço e te louvo, não só hoje, mas todos os dias. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus. E aqui nós ficamos, então, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você, que o Senhor te dê a paz, não qualquer paz, mas a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardando a tua mente e o teu coração, em Cristo Jesus. Até a próxima.